Alô, Daniel Moura. Meu amigo, boa noite, Boa noite. Tudo bem? tudo bem? E você, como está? Tudo obrigado. Hoje, capitaneando a live aqui, né? Muito bom. Essa parceria já tem um bom tempo e agora pela primeira vez no seu Instagram. Vamos trabalhar. Sim, sim. Maravilha, maravilha. Fala um pouquinho sobre você, Daniel, para a galera que não te conhece ainda, antes da gente começar a discutir o tema de hoje. Legal. Então, eu sou Daniel Moura, sou terapeuta cognitivo comportamental. Eu me especializei em relações abusivas e transtornos de personalidade. Essa tem sido a minha área de atuação. Trabalhar principalmente com vítimas de abuso narcisista, abuso psicopata e toda espécie de abuso. Sim, sim. Fala um pouquinho sobre os cursos, Daniel, que você tem na sua página também. Legal. Eu tenho dois cursos nesse momento disponíveis: o Encerrando o Ciclo de Domínio Emocional, que é um curso de crescimento emocional, mas também de conhecimento sobre transtorno e sobre vítimas de abuso, e um curso específico, que é o Recupere-se para vítimas de abuso. É praticamente uma terapia em curso. Se a pessoa que quiser se recuperar do abuso narcisista, esse curso está disponível lá no Hotmart. Maravilha. Estão encontrados lá na sua bio, né? Isso. Maravilha. O Encerrando Ciclos, muito bom. Eu tenho, comprei do Daniel, o Recupere-se ainda não. Mas recomendo também. Quem estiver precisando aí, quem suspeitar que está num relacionamento abusivo, corre para lá. Legal, legal. É isso aí, Daniel. E é o seguinte, lembrando a todos que essa live ficará guardada depois, muito provavelmente, né, Daniel, será uma de duas, porque a gente vai falar bastante sobre o livro, a gente vai tentar abordar metade hoje e metade numa outra live, né, no melhor momento, né? Sim. E é o seguinte, Daniel, eu vou começar assim com o título do sumário. É o Sumário do Caos, do meu livro A Narcisista Oculta. Eu estava explicando para a galera como faz para adquirir o livro na minha página também. Dá até para imprimir, aquela galera que gosta de pegar na mão, aquele pessoalzinho mais da antiga, né? Sumário do caos, porque o relacionamento com o narcisista é literalmente um caos. Fala um Sim. pouquinho sobre só o título. É. Na verdade, assim, não dá para a gente saber de imediato quem tem um transtorno de personalidade e quem não tem. Eu acredito que a live vai ajudar muitas pessoas nessa identificação, justamente pelo roteiro que nós vamos trabalhar. Né? E por que o sumário do caos? Porque estar na relação abusiva com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista é ter a sua vida virada de ponta cabeça. Em todos os sentidos, tá? Não é só sentimento, mas é emoção, saúde, finanças, família, relacionamentos. O estrago é geral. Por isso, eu acredito que o sumário do caos. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo, então. Capítulo um. Quando a esmola é demais. Eu vou dar só um briefzinho aqui. Os dois, tem dois personagens principais nessa trama, Daniel. O Sim, Jonas, que é a vítima, e, no caso, a narcisista oculta, que é a Maria Santa, vulga Santinha, né? Tratada carinhosamente assim pela família dela. Vou falar um pouquinho sobre isso. Jonas, ele ignorou diversos comportamentos estranhos de Santinha no início do relacionamento. Tudo era muito intenso, repleto de drama e histórias tristes, onde Santa era sempre a vítima e, e ela fazia várias promessas de um relacionamento perfeito também. Jonas, ele percebe que tem um comportamento meio teatral da Santinha, mas ele se deixa levar por aquele tratamento inicial recebido e, e vai tocando a vida. O que você me diz sobre esse primeiro capítulo? esse é um padrão dos narcisistas. Né? Eles sempre iniciam esse primeiro contato com uma investigação. Eles precisam saber se essa vítima em potencial, essa pessoa a ser conquistada, se ela tem um histórico de feridas emocionais por onde ele acesse as dores dessa pessoa. E ele precisa conhecer também a empatia, o nível de empatia que essa pessoa tem. Então, a conversa sempre vai ser direcionada para o vitimismo, para contar uma historinha triste, para contar as decepções dos relacionamentos antigos, o que, no caso, ela viveu com os pais, as decepções familiares, as decepções no trabalho. Ela sempre vai se vitimizar. Por quê? Isso vai gerar um nível de empatia com a outra pessoa, de confiança. Aí a vítima vai fazer o quê? A pessoa está falando das dores dela. Eu vou falar das minhas. Esse é o termômetro
para o narcisista. Eu vou conseguir entrar ou não? Se ele abrir, e se ele começar a falar das dores também, se ele abrir a caixa de Pandora das emoções e da história dele, eu consigo entrar. Eu sei como manipular. Então, essa história de vitimismo, historinha triste, esse cenário teatral é um padrão de início de relacionamento de narcisistas. Tá. E essas promessas do relacionamento perfeito, esse é o famoso love bombing? É o love bomb junto com o chamado future fake, né, que é o futuro perfeito, né? Mas que na verdade é um futuro falso. Ela apresenta um futuro perfeito, né? Ela cria um futuro perfeito, por quê? Ela já acessou as emoções da outra pessoa, ela já sabe que a outra pessoa tem feridas, tem decepções, foi decepcionada pela família, passou por abuso na infância, teve relacionamentos dolorosos. Agora, o que a narcisista faz, ou o narcisista? Ele começa a criar um futuro falso. A esperança da relação perfeita. Ou seja, a princesa de conto de fadas que você tanto procurava chegou. Aí que Jonas ficou enredado e se prendeu nessa relação, né? Assim, porque isso faz parte da idealização, né? Quem é que não quer ter um relacionamento perfeito? Aí vem uma pessoa, Todos queremos. aí vem uma pessoa e te oferece isso e aparentemente tem esse potencial realmente de realizar, você vai se encantar. Sim, entendi. Bom, vamos lá para o capítulo 2, então. Bandeiras vermelhas, as famosas red flags. O Jonas, ele ignorou diversos sinais também no início do relacionamento com a Santinha. A rapidez da Santinha em criar uma intimidade naquele relacionamento, acessos de fúria quando ela era contrariada, triangulação com ex-namorado, irritabilidade com a falta de bajulação de Jonas em alguns momentos, comentários inapropriados sobre relacionamentos anteriores e sobre a aparência física de outros homens, tipo elogios que não cabiam naquele momento. Brigas e discussões desnecessárias que eram esquecidas por Santinha em 5 minutos. Ela arrumava o caos na Terra, na vida do Jonas, em 5 minutos depois, como se nada tivesse acontecido. Essas bandeiras vermelhas, Daniel, para uma vítima ou para um empata, elas são difíceis de serem notadas? Bastante. Na verdade, elas são percebidas, mas geralmente a vítima ela passa por cima desses sinais, dessas bandeiras. Isso tem diversos motivos, assim. Então, por exemplo, se é uma pessoa que passou por uma infância abusiva, uma família abusiva, e ela vai iniciar uma relação com um narcisista, ela vai ignorar esses sinais, porque esses sinais eles já são comuns à sua percepção de relacionamento. Então, essa pessoa conhece, identifica relacionamento com briga, abuso, discussão, dor. Quando ela começa essa relação, o inconsciente engana essa pessoa. Ela está acostumada com aquilo. Ela criou uma crença, uma falsa crença em cima de relacionamento. E aí ela passa por cima. Ela percebe, mas ela ignora. Até porque o love bomb já colocou essa vítima em estado de paixão. Ela já está apaixonada. Né? Então, o início do relacionamento com o love bomb, bombardeio de amor, ele já deixou essa vítima apaixonada. Né? Como sempre digo, e a ciência comprova que paixão é estado de demência temporária. Uma pessoa apaixonada ela é considerada pela ciência como demente. Então, o demente, ele perde a capacidade da razão e até do poder de decisão, porque ele está 100% focado na sua emoção. Então, uma pessoa que está focada na sua emoção vai ignorar sinais que vão ser transmitidos pela razão. Agora, o que é interessante aqui, no capítulo 2, o Bandeiras Vermelhas? É o roteiro. Isso é um roteiro. É um roteiro que, se a pessoa aprender esse roteiro, ela vai identificar o narcisista. Ela vai identificar o abusador. Então, eu quero destacar isso aqui com você, Marcos. Primeiro, rapidez da Santinha em criar intimidade. Me dá um exemplo disso na prática. Na prática, no livro, Não, na vida. Na na sua vida, experiência. alguém que chega e com 2 semanas já te apresenta para as pessoas como se fosse namorado. Ótimo. Já quer que a pessoa faça parte daquele círculo
social dela. E o eu te amo, Eu te amo também. né, chamar de amor, falar a todo momento, criar uma intimidade que não tem, né? Uhum. Esse é um sinal, essa é uma bandeira vermelha. Pessoas abusivas criam essa intimidade rapidamente com a vítima. Se Sim. conectam muito rápido. E quando essa pessoa, essa santinha, que fez o love bomb, que investiu, né, que gastou tempo, que ligou, que mandou mensagem, que gastou energia, de repente você faz alguma coisa que a contraria. O que acontece, hein? É nítida a irritação. Jonas sofreu muito com Santinha aí, nesse caso. E você sabe que isso acontece por coisas muito pequenas. Então, por exemplo, eu marquei com você às 8, não 8h05. Isso é o bastante para gerar uma discussão, para gerar uma cobrança ali. E por que isso? Porque a partir do momento que um narcisista faz o love bomb, gasta energia, gasta tempo para conquistar uma vítima, a partir daquele momento aquela vítima se torna um patrimônio. Então, a partir de agora, você não tem mais vontade. Você faz a minha vontade. Então, a minha vontade é que você chegue aqui 8 horas, 20 horas e não 25. 5 minutos de atraso para mim é imperdoável. Você ficou de me pegar no ponto, você ficou de me pegar no metrô, 8 horas, não é 8h15. Ali inicia uma discussão. Não importa se você saiu da sua casa e gastou 1h30 para chegar lá. Só que você não fez a vontade dela. E aí, geralmente, ela explode. Sim. Outro sinal, Marcos. Triangulação, rapaz, na relação. Explica pro pessoal o que é isso. Triangulação é quando o narcisista ou a narcisista ela coloca outra pessoa no intuito de fazer ciúme, fazer intriga, fazer fofoca, mas sempre tentando atingir a vítima. Ou até mesmo a outra pessoa, né? Que ela está triangulando. Existe a triangulação com o ex também, né? Com eles, é. É muito desconfortável quando você está namorando alguém e essa pessoa começa a falar do ex, né? Ou fala mal o tempo todo, ou fala bem. Ou até faz comparações. O meu ex não me tratava assim. Sim. São os comentários inapropriados, né? Sim. Mas na verdade, se fosse só um comentário inapropriado, isso a gente corrige. Né? A gente consegue corrigir. Uhum. Agora, quando a triangulação é uma estratégia narcísica, aí é diferente. Por que, que o narcisista gosta de triangular? Principalmente no início da relação. Por que, que ele gosta de usar o ex para causar um desconforto nessa vítima atual? Primeiro, para aumentar o senso de valorização do narcisista. Essa é a primeira coisa. Aumentar o meu senso de valorização. Então você precisa saber que o outro me considerava o máximo. Tá? Isso é para te causar também insegurança. Então você está lá, pô, a mulher está falando que o passe dela vale muito, porque o fulano, o ciclano, porque ela viveu isso, porque ela viveu aquilo. Isso aumenta o nível de valorização daquela pessoa e traz insegurança para a vítima. Pô, eu preciso valorizar essa pessoa. Entendi. Preciso me Ou apegar a ela. meu ex-namorado tá voltando, tá pegando no meu pé, eu não quero nada com ele, mas é tudo uma encenação. Na verdade, ela tá criando esse vínculo ali para deixar a pessoa insegura. E no caso, seria mais ou menos um termômetro onde a pessoa com transtorno ela consegue identificar ali se a vítima está mais presa ou não no relacionamento? Não. Na verdade, é uma estratégia para gerar isso. Hum, Entendeu? É com essa estratégia que ela vai conseguir essa certeza. Por quê? Porque depois da triangulação, duas coisas vão acontecer. Ou essa vítima vai ficar extremamente irritada com isso e vai repreender a narcisista, vai dizer o seguinte, ó, eu não gostei disso, não quero que você faça mais isso, que isso não se repita. Aí é um solo de total insegurança para ela. Se ele se posicionou, ela está insegura. Agora, se ele não falou absolutamente nada, a partir daquele momento,
aquela estratégia funcionou. E ela vai perceber no comportamento dele. Por quê? Porque ele vai começar a tratar ela melhor ainda. A triangulação, ela vai dar o resultado que ela quer. De qualquer maneira. De qualquer maneira. E, gente, vamos deixar uma coisa clara aqui, tá? Talvez o seu público aqui, que não está tão familiarizado com o tema, transtorno de personalidade narcisista não é uma doença, tá? Por isso não tem cura. É um transtorno de personalidade. É uma forma de ser, de ver o mundo e de se relacionar num contexto equivocado. Então o narcisista se vê de uma forma equivocada e vê as relações de uma forma equivocada. E por não ser uma doença, não tem cura. O narcisista, ele é assim e ele vai ser assim para sempre. Ele não vai mudar. Outra coisa, o narcisista, ele faz isso de caso pensado ou faz parte de uma loucura, ele é insano. Tudo que o narcisista faz é racional. Ele é consciente de tudo que ele faz, inclusive de estar num jantar e tá tudo maravilhoso e de repente, do nada, ele começa a triangular. Ah, lembrei do meu ex agora, porque ele trazia essa bebida para mim. Existe Coisas do também, tipo. viu, Marcos, a triangulação inversa, que é assim. Isso é um caso verídico. A vítima estava numa doceria e ela foi casada com uma pessoa maravilhosa e essa pessoa faleceu, tá? Ela chegou nessa doceria e ela lembrou de um doce, uma bala, um quadradinho, uma bala de goma, tá? É até da off, né? Vou fazer propaganda aqui. E, e ela comentou com o narcisista assim: puxa vida, esse lugar me lembra muito meu ex-esposo que faleceu. Porque ele sempre chegava em casa com essa balinha de goma aqui, porque ele sabia que eu gostava. Eles estão ali tomando café, comendo. O narcisista no final levanta, vai pagar a conta. E o que ele traz para ela? A bolinha. A balinha. Ninguém, nem o seu ex-falecido, pode ser maior que eu na sua vida. Eu preciso ser o maioral. Ele tem ciúmes do morto. E ele quer substituir o morto na vida da vítima. Ele traz a balinha para ela. E o que acontece com os olhos dessa mulher? Se emociona, chora. Fala, nossa, olha que coisa mais linda. Estratégia fria, calculista, para ocupar o lugar que o outro tinha na vida dela. Crueldade. Sim. É o caminho, é o caos. É o caos mesmo. É isso aí, Daniel. Boa noite a todos que entraram depois aí da nossa discussão. Para quem não sabe, a gente está falando um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista, baseado aqui no meu livro, A Narcisista Oculta, onde os personagens principais são Jonas e Santinha. Daniel Moura, terapeuta cognitivo comportamental, especialista em abuso. Vamos falar agora sobre o capítulo 3, Daniel? Trocando 6 por meia dúzia. Marcos, Pode falar. vamos só aproveitar uma coisinha aqui, vou te interromper um pouquinho, Sim. porque entrou uma pergunta aqui, ó, dentro do que a gente comentou, né? A Aline, ela diz o seguinte: então o narcisista jamais vai perceber que ele é narcisista? Legal isso, hein? É legal? Um transtorno de personalidade, eu vou falar um pouquinho, depois o Marcos fala, ele complementa. Um transtorno de personalidade é um tipo de personalidade que a pessoa tem, onde ela não vê nada de errado no que ela faz e no jeito que ela lida com a vida e com ela mesma. Tá? Então é muito comum assim. Quem está de fora percebe. Né? Percebe, olha, essa pessoa tem um problema, por que você está agindo assim? Por que você está tendo esse comportamento? Mas o narcisista, ele vai ouvir isso, ele vai dizer o seguinte: eu não tenho problema nenhum, quem tem problema é você. Eu não tenho problema nenhum. Você que tem problema. Ele não vê problema nas suas atitudes, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Porque aquilo é comum à sua personalidade transtornada. Então, como é que ele vai saber que ele é um narcisista? Se ele ir até um profissional de saúde mental, no caso um psiquiatra, especializado em transtorno também, e fizer uma avaliação. Aí ele vai ter o diagnóstico, transtorno de personalidade narcisista, que é muito difícil de acontecer. Como ele não vê problema nele mesmo, ele é perfeito, né? O ego do narcisista é enorme, ele nunca vai procurar ajuda, ele nunca vai procurar avaliação, isso é muito raro. Né? Então ele nunca vai saber que é narcisista, mesmo que você, vítima, diga para ele: você é um narcisista.
Ele vai dizer assim, narcisista é você. Porque ele não vê problema. Ou então, como Santinha falou para Jonas, agora você é médico, agora você pode dar laudo, né? Quando ele descobriu sobre o transtorno. É isso. É justamente isso. Ele não vê problema nele mesmo. Não vê problema. Né? Então, Marcos, no seu ponto de vista, assim, na sua experiência, mesmo quando o narcisista ele se apega a uma vítima, porque o narcisista também sofre dependência emocional, né? Ele também fica dependente da vítima. E quando ele fica dependente da vítima, ele tem a possibilidade de dar ouvido àquela vítima. Né? Então, a vítima pode dizer para ele, para mim você é um narcisista, você tem um transtorno. Você acha que quando ele dá ouvido e ele de repente chega na superfície ali e começa a se considerar, né? Então, eu sou um narcisista. Você acha que ele vai procurar ajuda porque ele quer mudar a personalidade dele, ele quer melhorar, ou ele vai procurar ajuda porque a vítima identificou e ele precisa, talvez, convencer a vítima de que ele quer mudar? Eu acho que eu fico com a segunda opção, Daniel. E ainda assim, eu acredito que é só para manipular. Quando fala que vai procurar ajuda, é só para manipular. Isso é experiência própria minha. E vou falar mais. A Aline, né, que fez a pergunta, Aline, a pessoa sabe que tem alguma coisa esquisita dentro dela, como eu já ouvi de alguém que possui o transtorno. Olha, eu sei que tem alguma coisa escura em mim, mas eu não consigo lidar com isso, eu sinto vergonha disso. Então, ela nunca vai admitir para outras pessoas. Ela pode até admitir baixinho ali, para quem ela está cometendo algumas injustiças, com quem ela está sendo cruel, mas para as outras pessoas, para quem ela precisa continuar mantendo aquele teatro, ela nunca vai admitir. Ela sempre vai culpar a outra pessoa. Sim. Existe também uma experiência onde o narcisista ele disse o seguinte: ele ia descartar a vítima. Na verdade, ele tinha acabado de descartar a vítima. E ele teve um lapso de razão. Ele entendeu ali um pouco do mal que ele fez a essa vítima. E ele entrou numa crise de choro, assim, compulsiva. E aí, a vítima perguntou: não estou entendendo. Você terminou comigo, da noite pro dia, me descartou. E agora você está tendo essa crise de choro. Mas, o que está acontecendo? Aí, claro, ela amparou, trouxe pro colo, e ele gritando, chorando. Aí ele disse assim: é uma dor. É uma dor que eu não sei explicar. Dói. É como se eu tivesse um buraco muito grande dentro da minha alma. Isso é o vazio narcisista. Ele se expôs completamente. Essa vítima era uma vítima muito importante para ele. Uhum. Para ele conseguir se expor assim. Então, esse é o vazio e o buraco emocional. Essa situação que essa narcisista falou. Né? Existe algo escuro, algo tenebroso em mim que eu não sei explicar o que é. Então, esse vazio, ele nunca fica vazio. Tá? Ele é um sentimento que é preenchido por uma personalidade deturpada que conduz essa pessoa, através da falta de empatia, a praticar maldade. Então, como é que ele preenche esse vazio? Sendo mal. Machucando, ferindo, violentando. Mas machucando, ferindo e violentando quem? Quem o ama. Tá? Essa conexão é importante. Se você ama o narcisista, ele te odeia. Porque se você ama o narcisista, você é pior que ele. Na cabeça dele é assim que ele pensa. Porque como é que uma pessoa consegue amar alguém tão mal? Se você ama alguém que é tão mal, se você me atura, me perdoa, se você perdoa as minhas traições, a minha violência, a minha triangulação, você é pior que eu. Você merece sofrer. E aí inicia o ciclo do abuso. Marcos, lê esse depoimento aqui, eu achei legal. Tarci Merlo. Tarci Melo, convivi com 1 a 14 anos, é um ciclo sem fim. Um dia ele falava que ama, no outro era silêncio absoluto. Porque ele lembrou que eu namorei uma pessoa há 25 anos atrás. Justamente. Eles fazem isso, eles relembram coisas do início do relacionamento que já não tem mais nada a ver para justificar as más ações deles. Jonas passou por isso também no livro.
Sim. E só para complementar, Daniel, a questão da Aline, eles até se arrependem dentro da maldade deles, mas não porque eles sentem pelo sofrimento das vítimas, eles sentem porque não deu errado a alguma coisa, algum plano deles que não deu errado e eles foram descobertos. Eles sentem por isso, só que eles não sentem pela crueldade que cometeram com as vítimas. Sim. E eles podem, sim, manifestar arrependimento, manifestar, não é sentir, tá? Sim. Expressar arrependimento, expressar remorso, chorar, porque eles são teatrais. São. Muito teatrais. Por isso é que muitas pessoas, muitas vítimas confundem o narcisista com o borderline. Porque o borderline, ele é quase 100% emoção. Ele é muito emotivo. Ele chora para tudo, se descabela para tudo, mas aquilo é uma realidade, é o que ele está sentindo. O narcisista é simulação. Você sabe, vou te contar uma história. Sim. Uma vítima, ela tinha sido descartada pelo narcisista, o narcisista devia rios de dinheiro para ela. Né? Aquela confiança, né? Empresta seu cartão, seja avalista no apartamento para mim, tô precisando de dinheiro para pagar não sei o quê. E ali foi criando uma bola de neve. Mas até aí tudo bem. Só que aí ele chega para ela e descarta. E bloqueia. Ué, mas espera aí. Tem muitos negócios envolvidos aqui, além da relação, né? E você não consegue configurar aquela situação de, pô, peraí, o cara se mostrou muitas coisas, mas caloteiro, canalha, safado, essa aí eu não sabia. Aí o choque é maior, né? E aí o que acontece? Passa um tempo ela sofrendo com aquilo, ela descobre que o cara tá num baita emprego, trabalhando, ganhando bem. Ela fez uma investigação no LinkedIn e descobriu isso. Conseguiu contato com ele. Conseguiu contato com ele e tal. E aí ele que meio que ignorava, não, mas eu vou pagar, eu vou acertar e não sei o quê. Discutiram. A pressão dela subiu, ela foi parar no pronto-socorro. Com dor no peito, tremendo, achando que estava tendo um infarto, porque a pressão psicológica é muito grande, a decepção é muito grande, e a violência em você estar com uma pessoa há 4, 5 anos, que de repente te dá um tratamento de silêncio, te descarta, a sua cabeça não consegue processar isso. Seu cérebro entra naquela função, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso vai martelando na sua cabeça. Porque parece que não tem motivo. Justamente, né? Você fica tentando achar um motivo e vira um looping na sua cabeça. Você fica se perguntando a toda hora. Cara, aí o que aconteceu? Ela mandou uma mensagem para ele dizendo, olha, acabei de fazer um eletro, estão suspeitando que eu estou com batimento muito acelerado, pode ser correndo risco de ter tido um infarto e não sei o quê. E ele não respondia mais. Aí o que essa vítima fez? Mandou uma mensagem para a filha dela, pedindo para ela passar essa mensagem pro fulano. Cara, você acredita que o fulano fez? O fulano tirou uma foto de uma lágrima descendo, uma cara de choro, e mandou para a filha. E a filha, inocentemente, mandou para a mãe. Mas ele não falou. Ele não disse assim, poxa, eu estou preocupado com você, olha, me desculpa, eu não queria ter feito isso. Né? Que é uma coisa hiper normal. Depois que você discute com uma pessoa que você viveu 5 anos e que agora está no pronto-socorro com risco de um ataque cardíaco, pelo menos isso, não estou aqui, vou acompanhar, ou então, quem sabe até não vou aí, né? Pelo amor de Deus, não quero que você passe por isso. Não, ele não respondia mais e mandou a resposta com essa lágrima descendo aqui. A foto da lágrima descendo e ele triste. Cara, isso é do nível de violência. Isso é do nível de violência emocional muito grande. Porque a gente compara muito, né, as atitudes do narcisista com a atitude do psicopata. Ambos não têm empatia. Os dois não têm empatia. Então não pense você que, eu não estou me relacionando com um psicopata, eu não estou correndo risco. Você está correndo risco com o narcisista, porque também não tem empatia. Ele não tem empatia, ele é vingativo. E se ele te ver amíngua tendo um infarto, ele vai te bloquear para te causar mais dor ainda. Ele não tem nenhum nível de responsabilidade afetiva. Digo mais, se estiver presente vendo você ter um infarto, nada fará para ajudar a vítima. Capaz de dizer que é drama. Sim. Capaz de dizer que é drama. Marcos, vamos pular aqui só para esse último tema que você colocou aqui, Sim. Que é o brigas e discussões desnecessárias que eram esquecidas por Santa em 5 minutos.
Uhum. Cara, isso é um negócio muito maluco deles, né? É. Porque cria um cenário de briga, de discussão, e de repente, como se fosse um botão que você aperta, eles mudam o comportamento. Assim, no nível de bipolaridade assustador. Como é que funciona isso na prática? Fale para nós. Na prática, é frustrante para a vítima, porque você não consegue entender. Você acaba sempre justificando com algum tipo de sei lá, infantilidade mal curada, porque os narcisistas, eles são infantis, né? Como a nossa colega ali fez aquela pergunta, né? Fez aquele comentário falando que eles vão lá atrás, no início do relacionamento, é algo infantil, você pegar algo que você passou há 15, 20 anos atrás para justificar algo que ela fez de errado aqui. Isso é infantil. E a mesma coisa do narcisista, eles vão criar discussões por motivos fúteis, vão criar um pandemônio, e 5 minutos depois eles vão te tratar como se nada tivesse acontecido. Isso é confuso. É um morde-a-sopra, não deixa de ser. Né? Sim, sim. E aí a gente lembra da história do baile de máscaras, né? Porque o narcisista, você se relaciona com ele e você tem que se preparar para um baile de máscaras, onde ele vai trocar de máscara o tempo todo. O tempo todo ele vai estar com a máscara da fúria, de repente ele tira, e ele tira assim mesmo, do jeito que eu estou dizendo aqui, ó. Tá aqui a máscara da fúria. Ele arranca e veste a máscara da bondade. Por quê? O propósito eu já alcancei. Eu já desestruturei a outra pessoa. Então eu não posso. É o termômetro do inferno, né? É o termômetro do diabo. Eu não posso passar do limite, senão eu perco ele. Eu desestruturar é uma coisa, agora eu fazer ele levantar da mesa e não querer ver minha cara, eu não posso. Então eu tenho que agora mordir, vou assoprar. Deixa eu soprar esse negócio aqui para poder não perder essa pessoa. Então, até esse termômetro de saber até onde ele explora essa discussão e essa briga, ele tem. É o termômetro do diabo, não é possível. E eles não enxergam que agem de maneira cruel fazendo isso. Na cabeça deles é normal fazer isso. Completamente normal. E assim, quando eles têm a intenção de atuar na malignidade, é quando existe até uma transfiguração na face do narcisista. Tá? Ele se transfigura. A cara do ódio, a intenção de desestruturar emocionalmente a vítima, de abalar a vítima, é tão intencional que o rosto se transfigura, vira uma coisa horrenda. Sim. E, de repente, aquilo tudo se desfaz, né? Aquele rosto de ódio, de raiva, ele desaparece e vem aquela face angelical, sedutora, até meio infantil. Né? Isso, assim, muito automático. E aí a vítima fica assim, o coração da vítima está pulando a 1000 por hora, com o efeito da discussão. E ela fica confusa com aquilo. Ali é o primeiro passo para ela entrar em estado de dissonância cognitiva. Né? Ela perde a percepção, se a pessoa é ruim ou é boa. E é isso que o narcisista precisa. Ele não pode permitir que o seu cérebro configure uma resposta só. Ela é boa. Porque se você configurar que ela é boa, as ações dela vão quebrar essa configuração. Ela vai praticar maldade. Se você configurar que ela é ruim, você vai sair da relação. Então ela precisa deixar você nesse meio termo, na dissonância cognitiva. Eu estou tão confuso que eu não sei se ela é boa ou se ela é má. Porque a maldade durou alguns minutos, agora ela está boa. Ela é violenta, mas agora ela já está me chamando de amor. Então, isso leva a um estado de dissonância cognitiva. E isso prende a vítima na relação. Impede Sim. a vítima de sair. Porque ela não tem resposta para aquilo. E a vítima sempre, apesar dessa violência psicológica, sempre vai tentar enxergar o melhor naquela outra pessoa. Porque não é 100% ruim. Tem o tratamento bom, como a gente está falando, e vem esses lapsos de crueldade. E a vítima sempre vai querer voltar para aquele lado bom. Ah, sim. Sim, sem dúvida. A vítima quer recuperar o love bomb. Porque a vítima se apaixonou pela pessoa do love bomb. Então ela sempre vai tentar resgatar aquela pessoa que ele fez tão bem no começo do relacionamento.
Tem um comentário aqui, eu acho que é uma pergunta aqui, ó. Uhum. E o senso de importância exacerbada? Se acham pessoas extremamente especiais e indispensáveis? Essa é uma característica pontuada no DSM-5, né, que é o Manual Estatístico Psiquiátrico de Transtornos Mentais, onde a principal característica de um narcisista é esse senso exacerbado de grandeza. Né? Então, sim, eles se acham insubstituíveis, grandiosos, poderosos, os melhores. Só que isso também esconde uma baixa estima, porque eles sabem, eles têm consciência de que eles não são essas pessoas que eles querem demonstrar ou parecer ser. Eles têm plena consciência disso. Então, por isso é que eles escolhem vítimas com potencial. Né? Eles não vão atrás de qualquer vítima. Eles precisam de uma vítima em potencial. Por quê? Porque ele precisa esconder a feiura dele atrás dessa vítima. Essa vítima é o que valida o narcisista. Ela é boa, ela é capaz, ela é competente, ela é carismática. Então, onde que eu vou me esconder? E dentro desse senso de importância exacerbada, eles não só acreditam que eles são mais importantes, eles agem de maneira inconsequente com relação às vítimas. Daí que vem muitas das crueldades, inclusive financeiras e físicas. Sim. Eles acham que eles têm direito de fazer aquilo, de tratar a pessoa daquela maneira. Justamente. Ó, a Tarcísio Melo fez mais um comentário interessante dentro do que a gente está falando aqui. Nossa, era exatamente isso. Eu perdoava a forma ignorante que ele era comigo para voltar a ter a forma carinhosa que ele me tratava antes. Se eu contrariasse, ficava sem falar comigo, até eu pedir desculpas. Então você vê que a vítima, ela faz esse resgate, né? Ela tenta fazer esse resgate, trazer a pessoa do love bomb de volta. E aí ela vai pisando em ovos, né? Porque se eu contrariar, um monstro aparece. Então eu vou engolir sapo. A síndrome do Salvador, né? Que está sempre ali, né? Síndrome de Jesus Cristo. Sim, sim. Vamos pro 3? Vamos pro 3? Esse é importante, hein? Também é muito importante. Vamos lá. Trocando 6 por meia dúzia. Ao se relacionar com Santinha, Jonas estava trocando o ambiente de violência física e psicológica que ele tinha sido criado por um sistema familiar repleto de abusos velados, mentiras, manipulações, fofocas e que tinha a crença principal que o mundo era dominado apenas por dinheiro, sexo e poder. Jonas só não sabia disso naquele momento. Ele não sabia que ele estava trocando 6 por meia dúzia, saindo da violência explícita e indo para a violência velada, né? Oculta. Sim. É legal a gente destacar, tem gente entrando agora, que esses tópicos que nós estamos lendo, né, que nós estamos trabalhando aqui, são tópicos retirados do livro do Marcos, né, o livro A Narcisista Oculta. Então, perceba como cada tema desse aqui que nós estamos abordando, você vai encontrar dentro do livro e vai encontrar mais que isso. Né? Isso é um resumo do que está ali. Tá? Então não esqueça disso. Tudo que a gente está abordando aqui é retirado, capítulo por capítulo, do livro. Trocando 6 por meia dúzia. Cara, eu fico meio arrepiado quando eu falo com isso. Porque é o padrão da maioria das vítimas. Né? Então, olha só. No caso do Jonas, ele vem de um sistema familiar repleto de abusos velados. Mentiras, manipulações, fofoca. Então, ele cresceu nesse sistema familiar. Esse tipo de relação familiar, afetiva, lhe era comum. Não, eu digo aqui, Daniel, desculpa, acho que a gente está confundindo aqui. O Jonas, ele trocou o ambiente de violência física e psicológica pelo de Santinha, que era velado. O que ele vivia na infância dele, com violência doméstica do pai, com a mãe, bebida, traição ali, e violência física com os filhos também, às vezes, ele saiu daquilo para entrar na violência velada, né, do ambiente de Santinha e da família dela. Sim. Uhum. Deixa eu reinterpretar minha afirmação aqui. Tá. Então, ele vivia nesse relacionamento, né, dentro da família, que era um relacionamento tóxico, de mentira, de manipulação. E qual é o pensamento de uma pessoa, de um adulto, que cresceu numa família assim? Eu preciso me relacionar com alguém que é o oposto disso. Né? Então, a narrativa é sempre essa, a frase comum. Eu nunca vou escolher um homem semelhante ao meu pai, porque eu sei o que meu pai fez com a minha mãe. Né? Sempre assim. O homem vai dizer a mesma coisa. Eu não quero ser como meu pai.
Eu não quero viver numa família, eu não quero gerar uma família semelhante à minha. Sim. Só que o inconsciente dessa pessoa, que já configurou esse tipo de relação familiar, que para ele a referência de relação é essa, ele não tem outra, ele vai ser atraído por uma pessoa que lhe prometer o contrário do que ele viveu. Por isso é que o love bomb ele é perigoso para vítimas que sofreram abuso na infância, que viveram em lares tóxicos. Por quê? O love bomb ele te dá a resposta que você procura na vida. Essa pessoa está me oferecendo o contrário do que eu vivi. Então é aqui que eu vou entrar. Por isso é que é uma expectativa fantasiosa. É uma romantização que o narcisista cria para futuramente reproduzir o mesmo caos que essa pessoa viveu. Só que, é claro, ele não vai apresentar isso agora. Agora ele vai apresentar o oposto. Vai ser aquele abuso realmente velado, onde a vítima ela vai criar na cabeça dela a esperança de um relacionamento que é o oposto do que ele viveu na infância. Então, isso acontece muito com pessoas que foram abusadas sexualmente na infância, pessoas que foram abusadas fisicamente, apanharam muito do pai, da mãe ou da pessoa que foi seu cuidador, pessoas que viveram num relacionamento tóxico, familiar, violência doméstica, o pai batendo na mãe, brigas constantes. O borderline, ele cria essa romantização, por isso ele também cai em laços narcísicos, né? Ele atrai narcisistas. TDAH. O TDAH, pela falta de dopamina, ele geralmente busca idealização. Então, o love bomb para o TDAH é um perigo, porque ele cai. Geralmente ele cai. Porque a gente não pode esquecer, gente, que a narcisista, ela é especialista, ou o narcisista, em romantizar e criar uma história para te convencer que ela está te oferecendo o oposto do que você viveu. Por isso, a gente volta lá no primeiro, a investigação. Né? Vou contar uma história triste para ouvir sua história triste. Ouvir sua história triste? Agora eu montei o cenário. Agora a peça está pronta. Agora eu vou criar o cenário perfeito, que é o oposto do que você viveu. É um cavalo de Troia. É. E mesmo depois que o love bombing termina, aquela romantização toda inicial, depois que a vítima começa a perceber que não era bem aquilo, ela vai tentar mostrar para o narcisista que ela pode mudar ela com amor. Mas não pode. Mas isso aí ela só vai descobrir depois de muitos anos e de muito sofrimento. Sim, sim. E literalmente ia trocar 6 por meia dúzia. Sim. Literalmente. Mas isso é comum, viu? Essas pessoas feridas atraem abusadores. Eu tenho sempre faço essa comparação, né? Eu tenho alguns vídeos que eu faço isso, que eu falo muito disso, né? De que por que você atraiu o narcisista? Porque você está ferida. E quem está ferido sangra. E narcisistas são predadores. Eles conseguem sentir o cheiro do sangue a uma longa distância. E eles se aproximam. E se aproximam porque sabem que você está sangrando. Que você está vulnerável. Então, esse é o cuidado que você precisa ter. Você que não trata ou não tratou seus traumas, as suas feridas, a sua história, que passou por cima, que sente o reflexo delas através de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, irritabilidade, entrando e saindo de relação que não dá certo, problemas no trabalho, problemas de relacionamento. Tem ferida aberta aí. E são essas feridas que o abusador acessa. Você atrai abusador pelo cheiro das suas feridas. É isso aí. Marcos, lê aqui, tem um depoimento de homem aqui. De homem? Legal. Geralmente as mulheres que querem comentar mais, assim, tem um homem comentando aqui. Do Edson? Isso. Edson Niamin. Acabei errando com a minha esposa, acabei sendo controlador, ciumento e acabei sufocando. Depois que ela passou pelo terapeuta, me chamou de narcisista. Acho que tem um outro adendo aqui, deixa eu ver. Então, isso mexeu muito comigo, já estava muito mal por ter cometido erros, e ao pesquisar sobre narcisista, acabou comigo. Fiquei muito mal e não quero ser. E aí, Daniel, o que você diz a respeito disso?
Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ele não tem essa capacidade de autoavaliação. Não tem. Ele não tem essa capacidade de refletir em tudo o que ele fez de ruim e ficar mal pelo que ele fez e ficar péssimo por se considerar ou se achar ou ser chamado de um narcisista. Então, o narcisista ele não tem essa capacidade de avaliação emocional. Então é assim, a minha namorada me chamou de narcisista. Narcisista é ela. Não tem problema em mim. Eu não sou o problema é ela. Ah, mas eu vou investigar e vou descobrir se eu sou narcisista. Eu vou investigar tudo, eu vou ver tudo, eu vou ler tudo. E eu vou simplesmente olhar para todas aquelas informações ali e eu vou dizer, não faz o mínimo sentido isso aqui para mim. Esse é um narcisista. Quando você, Edson, tem essa capacidade de reflexão, de que você errou, de que você perdeu a sua esposa por comportamentos tóxicos, e depois você foi investigar sobre o que ela falou, e isso te deixou muito mal, isso, para mim, uma avaliação técnica, é que 90% de chance de que você não é um narcisista. Ter traços narcisistas não significa que você é um narcisista. Uma pessoa pode ser extremamente abusiva, ela ter um comportamento narcisista e não ter o transtorno. E por que ela é assim? Por diversos motivos. Forma de criação, violência que ela sofreu, a forma tóxica de interpretar relacionamento, dores pessoais, TDAH, ser borderline. Tá? No caso aí, Daniel, acho que ele justifica falando que estava passando por problemas no trabalho e acabou descontando nela. Não sei se justifica, né? Mas. Então, o que justifica não é o problema no trabalho. O que justifica é a reação dele diante das crises que ele enfrenta. Essa raiz é mais profunda. É lógico que ele vai descontar na pessoa mais próxima, sem dúvida. Só que ele vai descontar na pessoa que ele ama e que o ama. Mas é a pessoa mais próxima. Só que isso é uma raiz mais profunda, não é o problema do trabalho. É o problema que gerou essa ferida, uma ferida emocional, que traz para ele esse comportamento. Então é necessário fazer terapia, buscar entender qual é a ferida emocional que determina um comportamento tóxico, curar a ferida e ressignificar o padrão de comportamento quando uma crise acontece. Tá? Isso, Edson, a gente muda, a gente consegue trabalhar dentro da terapia. Entendeu? Esse nível de compreensão, esse nível de entendimento, de busca, né, que você está tendo, demonstra com certeza de que você não é um narcisista. Mas você pode sim ter comportamento. E quando é comportamento, isso a gente consegue trabalhar, consegue mudar dentro da terapia. Sim. Daniel, a Tati de Jesus, ela fez um comentário aqui também. 3 traições, não mudou. No final me ameaçou de morte. Fui atrás do divórcio. Demorei 30 anos para saber dos sinais. Divorciei há 1 semana. Primeira coisa, deixei de admirar. Oh, que legal isso, hein? Parabéns, parabéns pela libertação. Parabéns. O narcisista, o Marcos, ele se torna um ídolo. Até porque ele se coloca nesse pedestal. Né? Ele se coloca como o príncipe no cavalo branco. A princesa presa na torre que precisa ser salva. Então, esse pedestal que ele se coloca faz com que a vítima sempre olhe assim, ó, de baixo para cima. Ele está lá, sempre lá em cima. Ele vai se tornando um ídolo. Por que ele vai se tornando um ídolo? Porque você não consegue mais negociar. Você não consegue mais sair. E assim, como é que eu descubro aonde está o meu coração? E a Bíblia diz isso, né? Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Onde é que eu descubro onde está o meu tesouro? Onde meu coração me leva. Né? Meu coração me coloca no lugar. Ali está o meu tesouro. E esse tesouro, ele é inegociável, porque eu não consigo abrir mão dele, por pior que ele seja. Então isso é um ídolo. Isso é um ídolo. E a Bíblia, no Salmo 115, é muito interessante, porque ela fala sobre o ídolo, e ela diz o seguinte, que o ídolo, ele tem só uma aparência de verdade. Mas ele é uma mentira. É só uma aparência, ele é uma mentira.
E o próprio salmista começa a descaracterizar o ídolo. Ele começa a dizer, o ídolo não é isso, ele não é isso, ele não é isso, ele não é nada do que você acha. Então, quebrar a imagem do ídolo. Foi isso que libertou a Tati, né? Sim. Foi isso que a libertou. Foi quando ela parou de admirar. Quebrou o ídolo. Entendeu? O ídolo foi desfeito. Então, ele não é nem de perto o que ele diz que é. E a gente fala também, tecnicamente, sobre a síndrome de Estocolmo, né, que a vítima desenvolve no relacionamento, a síndrome de Estocolmo, que é se apegar afetivamente a quem faz mal, o abusador. Né? Ela tem uma paixão temporária pelo sequestrador, por exemplo, né? Ou por aquela pessoa que está espancando, humilhando. E como é que quebra a síndrome de Estocolmo? Quebra quando você configura 100% que aquela pessoa é uma pessoa má. Que ela não é boa. Né? Então é mal, está configurado, é mal. Não é porque a pessoa pratica algumas coisas boas que ela é boa. A pessoa revela quem ela é na sua maldade. Então é preciso quebrar esse ídolo, estourar esse ídolo. Né? Que foi o que a Tati fez. Eu parei de admirar. Uai, esse é o segredo da libertação. É a libertação propriamente dita. Para de admirar. Contemple a feiura. Né? E aí vou dar uma técnica aqui legal, aproveitando aqui o gancho. Que é você que está num relacionamento abusivo, começar a escrever. Né? Fazer o seu autodiário de abuso. Então, cometeu alguma coisa, te desagradou, te desvalorizou, te fez chorar, traiu, escreve. Escreve. Tudo que é ruim. Não escreve nada bom, só o que é ruim. Isso que você está escrevendo, esse autodiário do horror, vai te mostrar a verdade de quem o abusador é. É aí que você quebra o espelho narcisista. Entendeu? Porque, inclusive, enquanto você está escrevendo, você está ativando o córtex pré-frontal, que é o córtex da razão e da tomada de decisão. Aquilo vira um documento para você. Te tira da dissonância cognitiva. Te coloca dentro da razão. Então, assim, eu tô lendo isso aqui, peraí, não tô confusa não, não tô louca não. É mal mesmo. É mal, isso aqui é maldade, eu tô passando por isso, eu não posso aceitar isso. É diferente de você retirar informações do que você sente e daquilo que você registra. Até porque a gente sabe que o gaslight acontece o tempo todo, né? Eu não falei isso, você tá ficando louca, eu não fiz isso, você viu coisa demais. Não vi não, registrei aqui, ó. Tá tudo escritinho aqui, não tô Eu vou louca te não. falar, não adianta muito. Mesmo você afirmando e com provas, aquela pessoa, a pessoa vai tentar dar um jeito de te enrolar na hora ali. Ah, vai, vai. Vai porque o gaslighting, né, inclusive sugiro aí pro pessoal, tem o filme Gaslighting, que foi criado em cima desse tipo de abuso, né? Ele mostra o filme todo o que é o abuso gaslighting e a intenção do abusador em usar o gaslight para deixar a vítima louca. Né? Tanto que no filme, a personagem que é a vítima, ela praticamente enlouquece. Que é tanto gaslighting, tanto, né? Eu nunca falei isso. Ah, eu vou casar com você, não sei o quê. Pô, mas eu nunca falei isso. Isso é uma coisa da sua cabeça, você criou isso. E aí a vítima vai assim, pô, eu amo esse cara, ele tá dizendo que não falou, então eu tô ficando louca mesmo. Sim, sim. Eu vou falar mais, Daniel. Nesse sentido, se a vítima se propuser a fazer uma reflexão mais profunda, ela pode ir lá no início do relacionamento e começar a notar desde o início esses comportamentos ruins do narcisista. Então, mas aí é difícil, viu? Porque no início do relacionamento, Marcos, a não ser que, é claro, a não ser que essa pessoa esteja aqui na live e ela vai começar um relacionamento. Aí ela já Tá? tem esses alertas, né? Ela tem já essa lição para Essa colocar em percepção, né? prática. Sim. Sim. Agora, se ela não tem essa lição, essa percepção, ela vai se sentir até uma criminosa em fazer isso. Hum. Porque ele é tão maravilhoso, cara. Ela é tão maravilhosa que é um crime eu tentar escrever essa falhinha, sabe? Que ela cometeu. Ainda mais se a pessoa for empata. Nossa, empata não incrimina o abusador de jeito nenhum. Ele se sente Sempre vai culpado. justificar. Não, sempre vai justificar e ele vai se sentir culpado por processar o certo. Bastante comentário, hein? Bastante, ó. Que legal. Pessoal participando da live. Gente, ó, depois do encerramento, a live vai ficar na minha feed e na feed do Marcos. Então, se Isso. você precisar
mandar mensagem no direct, né? Ou para mim, o Marcos também. Você está atendendo, Marcos? Também. Tá. Então você pode marcar sessão com o Marcos, né? Chama ele lá no direct, ou pode marcar sessão comigo. Eu vi que o Edson falou alguma coisa sobre buscar ajuda. Isso mesmo, Edson, busque ajuda. E teve um outro comentário dele aqui, que passou já, eu não consegui ler, Uhum. mas eu acho que a gente conseguiu ajudar ele nisso, né? Ele colocou assim, ó, mais ou menos, eu não me perdoo, não consigo aceitar o que eu fiz, né? Sim. Isso é um bom sinal, Edson. Isso é um bom sinal, tá? Essa dor por ter errado mostra que você não é um narcisista, tá? Essa dor, esse arrependimento profundo, esse nível de consciência, ele é muito positivo para você. E busque mesmo ajuda. Busque ajuda e restaure, né, esse comportamento que estragou algo que você valorizava tanto. É possível mudar e é possível reconstruir. O meu lema é justamente esse, né? Uma vida abundante para você fora do relacionamento abusivo. Então, não tenha dúvida. Deus tem uma vida abundante para você. Sim, é isso aí. E aí, Daniel, vamos pro próximo? Vamos para o Lobo Império de Cordeiro? Não, a gente está no quarto ainda, mas o quarto Ah, não o vai pau que demorar, com nasce certeza, torto. porque a gente já falou boa parte dele, eu acho. Lembrando Gente, que a gente está falando. Fala aí. só lembrar o pessoal que essa live ela vai ter desdobramento, tá? Essa live nós vamos desdobrar essa live em duas, ou até, quem sabe, em três. Pelo jeito que eu estou vendo aqui, pode ser que seja em três. E que a gente, até o Marcos falou assim, a gente vê se a gente consegue fazer daqui a 15 dias. Esse tipo de live não tem jeito, a gente tem que fazer ela semanal. Então a gente tem que deixar configurado aí, marcado para quinta-feira que vem a continuação dessa live. Já está marcada. Que está sendo, eu acho que é uma aula para o pessoal aí. Sim, sim. Lembrando que todo esse conteúdo que a gente está discutindo está aqui no meu livro, A Narcisista Oculta. Tá? Você pode adquirir lá na minha bio no Instagram, é só clicar lá no link Hotmart. Qualquer coisa me manda um direct, eu explico direitinho como é que faz para adquirir o livro. Vamos lá Marcos, pro Oi, pode falar. vamos convidar o pessoal o seguinte, a live está agendada para semana que vem, no mesmo Sim. horário, quinta-feira que vem, 20 horas. Se está fazendo sentido para você, convide os seus amigos, mande convite no seu Instagram, chama o pessoal para a live. Se você conhece alguém que está vivendo um relacionamento, que está confuso nesse relacionamento, traz essa pessoa aqui para a live. Tá? Vai ser uma continuidade, mas nós vamos dar uma revisada em tudo que a gente falou. Para quem entrar na live que vem, também não perdeu o conteúdo dessa. Né? Vamos lá. Pau que nasce torto, capítulo 4 do livro do Marcos. Sim. O pau que nasceu torto já, né? Só que o Nasceu Jonas não torto. sabia disso. O Jonas ele conviveu durante anos com diversas mentiras e grosserias de Santinha. Inicialmente, ele agia como se tivesse a síndrome de Salvador, né? Queria sempre estar ali tentando mostrar para ela que poderia ser de uma maneira diferente. Mas, após mais de 10 anos, ele já não tinha mais o ânimo para discutir e aturar as falas agressivas de Santa. Ele simplesmente só absorvia. Rapaz, o tempo é uma coisa impressionante, né? Porque as vítimas, elas podem ficar muito tempo dentro de uma relação abusiva. Muito tempo. Principalmente se é um empata que tem a síndrome de Salvador. Né? O que é a síndrome do Salvador? É o seu compromisso afetivo, a sua responsabilidade afetiva em querer salvar o outro a qualquer custo, inclusive anulando a sua própria vida e as suas próprias vontades. É colocar o outro em primeiro lugar. Né? Então eu amo tanto o outro que eu me anulo pelo outro. E eu vou fazer tudo para salvar o outro. Eu vou dar conselho, eu vou levar para médico, eu vou emprestar dinheiro, eu vou perdoar as traições, as violências verbais, a violência física, porque afinal de contas eu quero mudar essa pessoa. Eu quero melhorar essa pessoa. Cara, isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Porque com esse instinto de salvar, a vítima vai ficando ali, ano após ano, tentando salvar aquela pessoa que não pode ser salva, sem entender que quem precisa ser salvo nessa história é a vítima. Quem está tentando salvar é quem precisa ser salvo. Essa é a realidade. Conta pra gente aí o que o Jonas fez nesses 10 anos para tentar salvar a Santinha. Jonas é um empata clássico. Sempre tinha uma justificativa para tudo. Toda a grosseria de Santinha ele encarava como uma infantilidade que iria passar. Mas, infelizmente, não passou. O tempo foi passando, ele foi se habituando às grosserias de Santinha. E deu no que deu, né? E ele tentava conscientizar a Santinha dos seus erros.
tentava explicar para a Santinha que ela não precisava agir com aquela grosseria verbal, com aquela violência psicológica que ele fazia de tudo para não ver a Santinha naquele estado, né? No livro eu cito a Santinha como se ela tinha alguns comportamentos quando ela ficava nervosa, ela trincava os dentes de raiva, né? Literalmente ela mostrava os dentes, né? E falava entre os dentes com raiva, né? Esse era o comportamento agressivo. E Jonas, ele estava cansado disso. Ele não queria mais passar por isso. E sempre tentava explicar para ela que ela poderia falar o que ela quisesse, mas de maneira tranquila, de maneira calma. E ela nunca entendeu isso aí, nunca chegou a entender. E o Jonas tentou alguma vez pontuar que a Santinha podia ter algum problema, algum tipo de transtorno, ou coisa assim? Não, só no final, por indicação, quando ele descobriu sobre o transtorno. Tá? E ele, quer dizer, ele não percebeu nada que havia um transtorno ali, então. Ele achava que era um comportamento, um tipo de personalidade. E ele respeitava isso. Ele respeitava a maneira de ser de Santinha, mesmo ela sendo daquele jeito. E quando você diz no livro aqui que depois de 10 anos já não tinha mais ânimo, né? O Jonas não tinha mais ânimo para discutir. A gente está falando aí do esgotamento, né? A vítima entra num nível de esgotamento muito grande. Sim. Esgotamento emocional, um esgotamento físico. E a vítima adoece, na verdade, com o processo do abuso. Né? É engraçado como o reflexo do abuso ele é muito diferente em homens e mulheres. Né? O homem, ele geralmente ele desenvolve estresse pós-traumático dentro dessa relação, mais para o final. Né? Então ele entra num nível de estresse muito grande, muito parecido com um burnout, e ele desenvolve doenças psicossomáticas, como ansiedade, né? Traumas com novos relacionamentos, resistência. A mulher, ela por ser mais sensível emocionalmente, ela desenvolve fibromialgia, depressão. Então, o reflexo desse desgaste é muito grande. Quando a gente diz assim, se você está numa relação abusiva, faça o possível e saia, é porque essa relação vai gerar consequências que você vai ter que carregar isso para o resto da vida. Né? O tratamento, a recuperação é muito longa. E algumas pessoas não se recuperam. Então, quanto mais você fica, pior é o reflexo, pior é o resultado. Mesmo você saindo, vai ter um resultado. Vai ter um reflexo esse abuso. Né? Então, sair logo, e também não é fácil, é o que a gente pode conversar depois, né? Falar um pouco na próxima live sobre a estratégia de sair de uma relação abusiva com um narcisista. Sair não é fácil. Não é fácil. Jonas conseguiu. A gente, até o final das nossas lives a gente vai falar sobre isso. Jonas conseguiu. Conseguir é um sucesso, né? Porque quem conseguiu sair do relacionamento abusivo é, sem dúvida, um sobrevivente. Sim. E, Daniel, tem um comentário aqui, da Fafarizo. Sei que o transtorno de personalidade narcisista não é exclusividade masculina, mas ouvir homens discutindo sobre o tema é acalentador. É isso aí. E a curiosidade maior é que os homens eles têm dificuldade em expor isso pela vergonha. Isso é. Não sei se é cultural, Daniel. Você sabe dizer se é isso mesmo? Se é só cultural? Nós vivemos uma sociedade extremamente machista, né? Onde homem que é homem não chora. Né? Imagina um homem que está sendo manipulado, traído por uma mulher, que está numa relação abusiva. Que homem é esse? Que frouxo é esse? Né? Que permite-se estar sendo manipulado por uma mulher. Pô, cara, você não reage, você não é homem, olha o que a mulher está fazendo com você. Gente, as conexões emocionais, as feridas emocionais, elas são semelhantes em homens e em mulheres. Tá? É a ferida, ela traz o mesmo resultado, a mesma dor. Tá? Então, o homem ele passa pelo relacionamento abusivo no mesmo nível de sofrimento que uma mulher passa por um relacionamento abusivo. A diferença justamente é isso. É a dificuldade, a masculinidade me impede de manifestar minha dor. Porque se eu procurar um profissional e dizer que eu estou sendo abusado emocionalmente, eu vou me colocar como um homem fraco. Né? Inclusive, existe lei para homem que agride mulher, mas não existe lei para mulher que agride homem.
Por quê? Porque o homem tem força para segurar a mulher, mas se ele segura a mulher e ele marca os braços da mulher, ele agrediu. Olha que contradição, né? O que é isso? Machismo, né? É uma sociedade machista. Agora, gente, deixa eu deixar claro para vocês. É, nesses tantos anos, né, de atendimento clínico, a maioria dos meus pacientes sempre foram homens. Não sei, talvez por uma identificação, por confiança, mas no meu caso, sim. Eu tenho muitos pacientes homens e sempre tive muitos pacientes homens. E o nível de sofrimento é muito grande. A dependência emocional, né? E sempre ligado muito à síndrome do Salvador. Porque aí o homem se compromete muito mais, tá? Porque é de honra. É honra para o homem salvar a mulher. Salvar aquela abusadora. Tá? Marcos, estamos indo para uma hora e meia de live, hein? 1h30. Você quer concluir com o capítulo 5 ou não? O que você acha? Vamos concluir? Vamos terminar o 5 e a gente. Encerra Os lobos depois? em pele de cordeiros? Isso. Então tá, beleza. Lembrando a todos que essa live ficará salva e que a gente está falando sobre o meu livro A Narcisista Oculta. Esse é o capítulo 5, Os Lobos em Peles de Cordeiro. Aqui, Daniel, a Santa, em tom amigável, sugere a Jonas que ele abandone o trabalho em prol da família para ficar em casa apenas cuidando do filho deles, o Enoque. Né? O que você acha disso aí? Ah, Dessa essa, sugestão de Santinha? essa é uma estratégia clássica, né? Quebrar a rede de apoio para poder ter controle supremo sobre você. Se o seu trabalho é uma rede de apoio para você, se ele te garante autonomia, o que eu faço? Eu vou começar a sugerir que os nossos problemas existem porque você está trabalhando demais, porque você não está cuidando de mim, não está cuidando do nosso filho. E eu quero fazer o quê? Saia do trabalho, porque aí você vai ficar refém. Então, a estratégia de te distanciar da sua rede de apoio é clássico. Então, ela te distancia geralmente da família, coloca defeito na sua mãe, coloca defeito nas suas irmãs, coloca defeito no melhor amigo, na melhor amiga. Por quê? Porque, afinal de contas, essas pessoas que estão muito próximas vão enxergar o abuso. E vão tentar te convencer de que você está numa relação abusiva, numa relação tóxica, vão tentar abrir os seus olhos. E eu não posso permitir isso. Eu preciso te afastar. Eu preciso tirar o seu alicerce. E aí, é claro, sai do emprego, você vai ficar como? Né? Sobre o meu comando. Sim, controle é tudo, né? Controle total. Você sabe que tem narcisistas que elas colocam câmera dentro de casa para monitorar o marido? Acredito. E é isso aí. Se você quer saber como o Jonas deu um jeitinho nessa questão da Santa, é só adquirir o livro, vai ficar sabendo com detalhes o que ele fez para contornar isso aí. E tem um outro tópico aqui também, falando em lobos em pele de cordeiro, você falou em amiga, né? Mas no caso é a melhor amiga de Santinha, né? A Santa, ela recebeu um áudio da melhor amiga incentivando-a para uma entrevista de emprego, torcendo para que o novo chefe dela seja um gato. E Jonas ouviu tudo. Que triangulação. E aí a gente já não está só na triangulação. A gente já entrou na fase onde o abuso ele está ocorrendo na prática sem ser um abuso velado, é um abuso claro aí. Aí já é uma violência contra o outro. Isso é intencional, ela quer ferir o outro. Agora você já sabe quem eu sou e agora eu vou te espetar. Então, eles iniciam esse processo de uma triangulação de ataque que é assim, é de um nível muito baixo. Mas, na verdade, assim, a gente não pode esquecer que narcisistas são promíscuos e tudo que ele fala, ele está fazendo. Existe uma intenção através daquela fala, daquela palavra. Mesmo quando ele nega. Né? Então, essa triangulação é a chamada triangulação de ataque. É o abuso claro, explícito. Eu quero que você saiba, que você ouça que eu quero te ferir. O Jonas fez alguma coisa? Nesse sentido? Na verdade, ele ouviu a mensagem, mas foi um descuido de Santa, na verdade. Ela estava ouvindo a mensagem e não esperava que a amiga falasse isso na mensagem. E aí ela, no final da mensagem, ela fala: "Vamos torcer para o seu novo chefe ser um gato." E Jonas ouviu tudo. Uau. Aí Santinha ficou, ela ela parou o áudio ali, né?
Jonas ficou olhando para a cara dela em silêncio, passou uns 3 minutinhos, ele a questionou, né, sobre aquilo. Ele já estava meio de saco cheio, né? Ele falou: é sério que eu tenho que aguentar isso aí quieto? Né? E aí ela: não, mas eu não sou assim. Ela é assim. Eu não sou assim. Ela é assim. Ó, Transferiu tudo para a amiga. nossa, total comportamento narcisista. Eles são lisos, né? São. Escorregadios. É um comportamento padrão. A culpa nunca será deles. Nunca, nunca, nunca. É inversão de culpa com qualquer um, né? Tanto com a vítima, como com a amiga que estava ali, que serviu como válvula de escape para ela fugir da responsabilidade do que ela falou. Sim. Na verdade, é um tratamento padrão entre elas, né? A amiga não vê problema em falar assim, e ela deve falar assim com a amiga também, Sim. fazer comentários de moral duvidosa, só que Jonas pegou, né? E ela ficou super sem graça, né? Ela não esperava que ele ouvisse. Ah, tá. Então, existe essas duas situações. Ela foi pega, né, é, dentro dessa situação que ela não esperava, mas existe também esse outro exemplo que eu dei, que é quando ela faz isso de forma intencional. Sim, sim. E isso Jonas também percebe isso aí mais pro final do livro. É. Ela faz isso muito de forma intencional, por exemplo, elogiando uma pessoa, um homem na frente do parceiro, né? Ou até fazendo comparações, dizendo que o marido da minha amiga é viril, ele faz não sei o quê, ele tem tal desempenho. Isso, na verdade, ela está querendo dizer o seguinte, que você não é tudo aquilo que o outro é. É uma desvalorização dentro da triangulação. E eles fazem muito isso. Sim. E para a gente encerrar, Daniel, essa parte do capítulo 5, ainda os lobos em pele de cordeiros, o Jonas ele enfrenta problemas com Jezebel, uma colega de trabalho. A Jezebel foi a pessoa que apresentou o transtorno narcisista para Jonas. Ah, Por, tá. por incrível que pareça. E ela é uma. No final, ele descobriu que ela tinha características do transtorno e ela era uma narcisista que identificou esses traços na Santinha e conseguiu abrir os olhos de Jonas para isso. Mas isso aí já é um outro capítulo. Né? Uau. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso na live da semana que vem, Sim. até porque é essa informação que abre a porta, né? Que liga a chave, né? Identifiquei. É isso aqui. Parece que agora tudo faz sentido, parece que tudo agora clareia, né? Então vamos deixar esse suspense aí para a próxima live aí, agradecendo demais aí o seu público, o pessoal que veio do meu Instagram e de estar aqui com a gente até agora. Que bom ter vocês aqui, a participação, né? Que pessoal legal, quanto comentário. E depois a gente vai ler todos os comentários aí, o que der a gente vai responder aqui. Sim, sim. Daniel, muitíssimo obrigado a você pela participação, muitíssimo obrigado a todos vocês que ficaram até agora com a gente. Essa live ficará salva. Lembrando a todos que tudo que a gente discutiu agora, os 5 capítulos estão aqui no meu livro A Narcisista Oculta. É só ir lá na minha bio, tem um link lá para a compra do livro. Mais alguma consideração, Daniel? Quer falar um pouquinho mais sobre o seu curso? Gente, se quiser saber mais sobre o abuso narcisista, sobre as feridas emocionais que te colocam dentro de uma relação abusiva, sugiro meu curso lá no Hotmart, está no link da minha bio, Encerrando Ciclos de Domínio Emocional. Eu tenho também o e-book do curso, que também está disponível para vender lá no Hotmart. E se você é vítima e quer se recuperar, eu tenho o curso Recupere-se, que vai te ajudar na recuperação do abuso narcisista. É isso aí, recomendo. Tá bom. Daniel, uma boa noite para você, bom descanso a todos e até semana que vem para a gente começar a discutir os próximos capítulos do livro. É isso aí. Boa noite a todos. Obrigado, Marcos, pelo convite. E até Eu que semana que agradeço. vem, gente. Boa noite a vocês. Boa noite.